Era uma noite de outono, quando um jovem estudante de arqueologia entrou em um bar na cidade de Roma. Ele estava à procura de alguma informação sobre um antigo palácio abandonado, que se dizia ser assombrado por espíritos vingativos. O jovem estava curioso para saber mais sobre a história do lugar, e se preparava para começar uma investigação. No bar, ele conheceu um velho historiador, que parecia saber muito sobre o lugar. O historiador contou ao jovem sobre o senador cruel que viveu no palácio há muitos anos, e como ele tratava seus criados com violência e desdém. Ele também mencionou a história da empregada morta, e como seu espírito assombrava o lugar desde então. O jovem arqueólogo decidiu que ele mesmo iria explorar o palácio abandonado, a fim de descobrir o que havia de verdade na história. Ele equipou-se com uma câmera, um gravador de voz, e uma lanterna, e partiu para a mansão abandonada. Ao chegar no local, o jovem notou que a propriedade estava em péssimas condições. As paredes estavam cheias de rachaduras, o teto estava desmoronando, e o lugar parecia abandonado há muitos anos. Ele se aproximou da porta principal, que rangeu quando ele a empurrou. O jovem entrou no palácio, sua lanterna iluminando o caminho à sua frente. Ele ouviu sons estranhos vindos das paredes, sussurros ininteligíveis e risos sinistros. Ele ignorou os sons, convencido de que não havia nada sobrenatural ali. Mas, conforme ele caminhava pelos corredores escuros e sombrios, a sensação de que ele não estava sozinho começou a aumentar. Ele sentia como se alguém estivesse observando cada um de seus movimentos, e o ar parecia mais frio e úmido do que antes. Ele tentou acalmar a si mesmo, dizendo que era apenas sua imaginação correndo solta. De repente, ele ouviu uma porta se abrindo no final do corredor. Ele se apressou para chegar lá, mas quando chegou, a porta já estava fechada novamente. Ele ouviu risos arrepiantes vindo de dentro do quarto, e teve a sensação de que algo o observava através da porta fechada. Com o coração batendo forte, o jovem arqueólogo começou a gravar em seu gravador de voz, na tentativa de captar alguma evidência dos sons e vozes que ouvia. Ele continuou sua exploração, descendo pelas escadarias empoeiradas até chegar a um grande salão. O salão estava escuro, com apenas um feixe de luz iluminando o centro da sala. O jovem seguiu a luz com sua lanterna, e viu a figura escura da empregada morta em pé no centro da sala. Ela tinha um sorriso cruel no rosto e olhava para o jovem com olhos frios e penetrantes. A força invisível empurrando em direção à empregada morta era tão forte que ele não conseguia se mover. Ele tentou gritar, mas sua voz ficou presa em sua garganta. A empregada morta começou a se mover em direção ao jovem, flutuando no ar como se estivesse sendo levada por uma força invisível. Ela tinha uma aparência horrível, com a pele pálida e os olhos vazios. O jovem arqueólogo tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas demais para se mover. Ele ficou parado no lugar, enquanto a empregada morta se aproximava cada vez mais. De repente, o jovem sentiu um toque gelado em seu ombro. Ele se virou e viu a figura sinistra do senador cruel, que havia sido mencionado pelo historiador no bar. O senador tinha uma aparência ainda mais assustadora do que a empregada morta, com os olhos vermelhos e a pele cadavérica. O jovem arqueólogo tentou fugir novamente, mas desta vez, ele conseguiu se mover. Ele correu em direção à porta, mas antes que pudesse alcançá-la, uma mão esquelética saiu da parede e agarrou seu braço. O jovem arqueólogo gritou de terror e dor, enquanto a mão esquelética apertava seu braço com força. Ele lutou para se soltar, mas a mão parecia cada vez mais forte. Finalmente, com um grito desesperado, o jovem arqueólogo conseguiu se libertar e correu para fora do palácio abandonado. Ele nunca mais voltou lá, e passou o resto de sua vida tentando esquecer a experiência aterrorizante que teve. Mas aqueles que ouvem a história do palácio abandonado de Roma ainda se perguntam se os espíritos vingativos da empregada morta e do senador cruel ainda assombram o local, esperando por sua próxima vítima. Após aquela noite terrível, o jovem arqueólogo nunca mais voltou ao palácio abandonado de Roma. Mas ele não pôde esquecer a experiência sobrenatural que viveu lá.
Ele passou anos pesquisando sobre o local e descobriu que, na verdade, o senador Cruel havia sido morto por um grupo de rebeldes que se opunham ao seu regime autoritário. Ele também descobriu que a empregada morta era, na verdade, uma mulher inocente que havia sido executada injustamente sob as ordens do senador Cruel. A partir de então, o jovem arqueólogo dedicou sua vida a contar a verdadeira história do palácio abandonado de Roma e a honrar a memória daqueles que haviam sido injustamente mortos. As pessoas que ouviam sua história ficavam fascinadas com a descoberta e admiravam o trabalho do arqueólogo. Com o tempo, ele se tornou uma autoridade respeitada na área e fundou um centro de pesquisa e educação para preservar a história e a cultura da Roma antiga. Embora o palácio abandonado de Roma tenha sido destruído pelo tempo e pelas forças da natureza, a verdadeira história dos eventos que ocorreram lá continua a inspirar e fascinar as pessoas ao redor do mundo. E aqueles que se aventuram em busca de suas histórias ainda podem encontrar algo inesperado, talvez até mesmo um novo significado para suas próprias vidas.